Pergunta para Vladimir Matos. 1 minuto para a pergunta, 4 minutos de resposta, 2 minutos para a réplica e 2 minutos para a tréplica. Rodrigo Marino. Vladimir, você citou ao longo do debate a categoria de base do Santos Futebol Clube. Sabemos que a categoria de base é um xodó, é histórico, é o amor do torcedor santista, não longe também meu amor, meu xodó. Por quê? Até por laços umbilicais que eu trago desde 78, quando meu tio José Rubens Marino foi campeão, era o vice-presidente de futebol, comandando aqueles primeiros meninos da vila. Então a ligação da categoria de base com a família Marino, ela vem desde 78, graças a Deus temos amizade até com aqueles atletas que ganharam aquele título. Eu gostaria de saber, para a gente poder manter esse jargão de a base salva, eu gostaria de saber o que você pensa sobre a categoria de base e o que você pretende realizar com a categoria de base. Obrigado ao candidato Rodrigo Marino. O candidato Vladimir Matos tem 4 minutos para a resposta. Vladimir. Bem, eu tenho acompanhado bastante o trabalho nas categorias de base do Santos. Então, eu preciso deixar claro a diferença que existe entre continuidade e continuismo. Continuidade é alguma coisa que você pode melhorar, você pode incrementar. Continuismo é manter tudo como está. Então, a nossa ideia é dar continuidade a esse trabalho, expandindo ele de algumas formas. Primeiro, hoje, o sistema de captação do Santos está muito focado na cidade de Santos. As escolinhas, por si, não conseguem mais produzir talentos para o Santos Futebol Clube, né? O que acontece? Eu acho que a gente tem que sempre pegar como exemplo as boas práticas, né? E alguns exemplos que saltam aos olhos hoje vêm de dois clubes especificamente, Atlético Paranaense e Palmeiras. Palmeiras por quê? Porque ele passou a focar nos clubes do estado de São Paulo. Então, todo jogo da categoria de base você tem um observador do Palmeiras. O Atlético Mineiro não. Ele já foi um pouco mais longe, ele tem um centro de captação, porém, ele tem um departamento de avaliação e análise totalmente dedicado para o futebol de base. Isso representa uma elevação absurda no nível de assertividade na hora da escolha do atleta. Então, o que eu penso, o que eu tenho como ideal, primeiro, a minha avó falava sempre, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Aonde você hoje encontra uma concentração potencial de atletas? Centro-Oeste, Nordeste, não necessariamente na Bahia, e aquele pedacinho que une Espírito Santo, Minas Gerais e Rio, né? Então a nossa ideia é investir em centros de formação, controlados pelo Santos Futebol Clube, sob a administração do Santos Futebol Clube, não uma terceirização. Essa é uma das ferramentas que nós pretendemos trabalhar dentro do Santos Futebol Clube. Fora isso, para nós é muito importante criar atividades como existiam no passado, né? Buscando essa juventude que está localizada no entorno da Vila Belmiro. De novo, vou repetir, a Baixada Santista são mais de 1.800.000 habitantes, um grande potencial, né? Então, tudo isso ele passa por quê? Por tecnologia, por informação. O Santos precisa continuar investindo nessas ferramentas de forma a ser mais assertivo nesse processo de identificação e busca de talentos. Tudo isso só vai fazer sentido se você colocar de pé o CT da base. A gente não pode esquecer isso. Porque hoje, fisicamente, não existe capacidade para o Santos receber a mesma quantidade de atletas em teste do que os outros clubes de São Paulo recebem. Então o Santos precisa colocar de pé. E aí não interessa se é Praia Grande, se é São Vicente, se é Cubatão, se é Cotia. O Santos precisa de um CT de base. E o mais importante, não só a parte física, não só o cimento, o tijolo. O Santos precisa investir naquilo que eu acho que é o mais importante. Desenvolver no atleta o sentimento de pertencimento. Eu sou Santos. Eu quero ficar no Santos, eu quero construir a minha carreira profissional. Nós já tivemos a oportunidade de ver meninos assinando um contrato profissional pela primeira vez, dizendo que o sonho dele era jogar na Europa e não no Santos. Então, isso precisa ser quebrado. Nós precisamos construir um círculo virtuoso nas categorias de base.
As categorias de base, por mais duro que possa parecer, precisa ser um centro de negócios do Santos Futebol Clube, como a La Masia é para o Barcelona. Essa marca, quando você fala em internacionalização do Santos Futebol Clube, a categoria de base faz parte desse processo. Obrigado ao candidato Vladimir Matos. Rodrigo Marino tem 2 minutos de réplica. Rodrigo. Obrigado, Vladimir, pela sua resposta. Gosto muito do que eu ouvi, gosto muito do conceito do que eu ouvi, mas eu acho um pouco distante da realidade. Você fala em ter centros de captação pelo Brasil, maravilhosa a ideia. Você fala em termos um CT da base, maravilhosa a ideia, construindo em São Vicente, Praia Grande, qualquer cidade que seja. Só que eu acho um pouco distante, descolado da realidade, porque o custo de uma obra dessa, o custo de uma construção dessa é astronômica para a condição do Santos Futebol Clube. A construção de um CT inteiro para a base, a gente está falando de mais de 100 milhões, 150 milhões. Chegaremos nesse dia, com certeza. Hoje não é a realidade. Estamos discutindo aqui como começar o ano, qual o faturamento. Então, acho que está longe. Mas temos um projeto com a construção de uma estrutura para a categoria de base dentro do CT Rei Pelé. Essa é possível, porque essa custa 10 milhões de reais. Tá? Para vocês terem uma ideia se é muito, se é pouco, foi o que essa gestão pagou no Zanocelo, 10 milhões de reais. Então é possível, o Santos pode pagar. Mas ainda assim eu estou buscando parcerias, condições, e eu tive em Madrid com o Roberto Carlos, com o pentacampeão mundial. Ele é santista, eu mostrei o projeto para ele, está nas nossas redes sociais, ele adorou o projeto e falou: Marino, quanto custa? Eu falei: 10 milhões, Roberto. Ele falou assim: eu garanto, eu sou santista, eu garanto pelo Santos. Eu falei: você grava isso, Roberto? Ou é resenha? Ele falou: eu gravo agora. E ele gravou para nós, está garantido. Então isso é possível. Além disso, modificar totalmente a captação, isso é importantíssimo. Já temos profissionais prontos para assumir. Revitalizar o CT lá da entrada da cidade, o Meninos da Vila, está abandonado, gente. É só revitalizar. Isso vai acontecer também. E, finalmente, mudar a metodologia de treinamento e desenvolvimento dos nossos raios. Obrigado ao candidato Rodrigo Marino. Agora, o candidato Vladimir Matos tem 2 minutos de tréplica. Vladimir. Eu imagino que o candidato Marino conheça o CT de Cotia do São Paulo. Já teve a oportunidade de frequentar. CT de Cotia foi totalmente construído com incentivos fiscais, renúncia fiscal. O Santos nunca soube aproveitar da oportunidade oferecida. O Santos tem as certidões negativas. O Santos faz jus a essa ajuda. Então, não é nada utópico imaginar que você pode sim construir um CT de base. Não precisa ser de 100 mil metros, 200 mil metros. O próprio CT do Palmeiras, o novo CT do Palmeiras, tem 45 mil metros. Ele precisa ser funcional e atender às atividades mais importantes e relevantes para as categorias de base. Então, eu acho que é possível sim, é muito possível. A questão do centro de captação é um projeto que foi idealizado pela Federação Alemã de Futebol quando ela sentiu que a qualidade dos seus jogadores estava ruim. Então ela apostou nesse modelo e deu muito resultado, né? Está aí os 7-1 para não nos deixar esquecer. Então, as parcerias, os investimentos com empresas da região, nós já fizemos. Então, quando eu digo que nós podemos ter sim um centro de captação, e mais importante, totalmente gerenciado pelo Santos Futebol Clube, eu quero dizer para vocês que é factível, que isso pode acontecer sem problema nenhum. Por quê? Porque as instalações já existem, o Santos passa a assumi-las, né? E dentro daquela, quando a gente fala em marketing, de expansão da marca pelo Brasil afora, nós também estamos falando que isso tem um retorno importante para o Santos Futebol Clube, nessas cidades onde nós pretendemos instalá-lo. Então, eu concordo com muito do que o Rodrigo fala sobre as categorias de base. Aliás, acho que tudo isso acaba se integrando de alguma forma, né? Mas, conceitualmente, eu defendo mais a nossa ideia. Obrigado ao candidato Vladimir Matos e também ao Rodrigo Marino.